Terapias anticâncer e seus impactos na célula tumoral. Apresentaremos na sequência de 28 slides as razões dos procedimentos terapêuticos tradicionais, como, por exemplo, a radioterapia e a quimioterapia, assim como a atuação de drogas-alvos imunológicas que caracterizam parte da imunoterapia. E finalizaremos com a opção mais recente, que são as drogas-alvo moleculares. Quando se detecta um tumor por meios convencionais de imagens, se desconhece o seu real tamanho e profundidade. Estamos observando aqui uma imagem de radiotermoradiografia e uma mamografia em câncer de mama. Células tumorais, muitas vezes, se escondem na rede tecidual. Essa primeira imagem é uma visão de um tumor primário. Entretanto, esse tumor primário está envolvido numa ampla rede tecidual que muitas vezes as células tumorais se escondem conforme estão mostrando as setas. E nem sempre a radiografia e imagens, técnicas de imagens avançadas conseguem detectar essas células escondidas. Por esta razão, foi possível constatar que a maioria dos tumores apresentam um comportamento fisiopatológico bem conhecido. Observe que as células tumorais das regiões periféricas têm cores diferentes daquelas da região central. A principal explicação se fundamenta no fato de que as células periféricas recebem mais oxigênio que as células centrais. Justamente a oxigenação celular se torna um grande aliado para a eliminação das células tumorais por meio da radioterapia, conforme vamos explicar gradualmente na sequência de alguns slides. Bases interpretativas dos impactos da radioterapia nas células tumorais. Observe neste desenho que as células amarelas elas recebem vasos sanguíneos e são melhor oxigenadas do que as células internas que estão de cor vermelho. Quando surgem células tumorais, suas localizações ocorrem indistintamente no centro e na periferia do tecido. Nesta figura, as células tumorais são essas células que não são circulares, são arrepiadas. E essas células arrepiadas tanto são amarelas, que indicam periféricas, quanto vermelhas, que indicam centrais. Na radioterapia, partículas ionizantes de raio-x e gama e radioativas como alfa, beta, prótons e nêutrons desagregam as bases nitrogenadas do DNA e induzem a formação de radicais livres. As células periféricas, por serem mais oxigenadas, têm mais espécies ativadas de oxigênio, que é o HO, ou íon hidroxila, o O2, que é o íon superóxido, e o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, conhecido também como água oxigenada. Então, essas células periféricas, elas têm muito dessas espécies ativadas. E, por isso, geram mais radicais livres, induzindo a morte dessas células quando o raio da radioterapia bate nelas. As células centrais, por serem menos oxigenadas, têm menos espécies ativadas.
e, dessa maneira, resistem aos efeitos das irradiações iniciais. Com a destruição das células tumorais periféricas pelas irradiações, os ciclos seguintes penetram com mais intensidade nas células tumorais centrais, e desta forma, estas células são destruídas gradualmente nos ciclos seguintes de irradiações, mais por efeito de desagregação de DNA causados por partículas ionizantes e radioativas do que pelo efeito da excessiva geração de radicais livres, porque essas células centrais têm pouquíssima quantidade de oxigênio. Portanto, aqui está mostrando os gráficos completos dos ciclos que são necessários na radioterapia. Apresentaremos agora as bases interpretativas dos impactos da quimioterapia nas células centrais. Da mesma forma que na radioterapia, as células tumorais centrais são mais resistentes à quimioterapia por duas razões. A primeira delas, em situação de hipóxia, essas células centrais se dividem mais lentamente, pois apresentam ciclo celular prolongado e permanece indefinidamente em repouso numa das fases do ciclo celular chamada fase G0. Como se sabe, a maioria desses fármacos quimioterápicos interfere em células com rápida divisão celular, que são as periféricas. A segunda razão os fármacos têm mais dificuldades para atingi-las, necessitando, portanto, de vários ciclos terapêuticos, ou seja, para atingir as células centrais. Assim, as razões são diferentes no que se concerne aos tipos de procedimentos terapêuticos. No procedimento radioterápico, a irradiação provoca a formação de radicais livres, matando preferencialmente as periféricas. Quando há uma destruição das periféricas e a irradiação chega no centro do tumor, a irradiação vai afetar as bases nitrogenadas das células tumorais e essas vão morrer. No caso da quimioterapia, está relacionado, portanto, à oxigenação como elemento indutor de divisão celular. As células centrais de um tumor, elas, portanto, estão em hipóxia, se dividem mais lentamente, enquanto que as periféricas se dividem mais rapidamente. Ao se dividir rapidamente, elas são mais sensíveis aos quimioterápicos. Ao matar essas células periféricas, a oxigenação vai atingir as regiões centrais, fazendo com que as células passem a se dividir mais rapidamente, e aí os quimioterápicos assim também agem. Na sequência dos slides seguintes, vamos fazer um breve relato da quimioterapia. Em 1906, o cientista Paulo Ehrlich observou que algumas pessoas com diversos tipos de doenças eram curadas quando ingeriam chás ou garrafadas de determinados tipos de plantas, entre as quais a vinca rósea, que é esta figura à esquerda inferior. Ehrlich, assim, concluiu que os elementos químicos desse tipo de plantas agiam na cura ou no tratamento de algumas doenças, inclusive de câncer. E a esse processo deu o nome de quimioterapia. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, alguns países desenvolveram armas químicas tóxicas, entre as quais o gás de mostarda.
As toxicidades orgânicas eram variáveis conforme o tipo de composto químico. Para minimizar o efeito tóxico destas armas, observam que os guerreiros usavam máscaras, inclusive o próprio cavalo. Os efeitos rápidos do gás de mostarda eram múltiplos, como lesões de pele, queimadura de mucosas, irritação do sistema respiratório, entre outros. Nós estamos vendo na fotografia da esquerda lesões dérmicas na mão de uma pessoa intoxicada por gás de mostarda. Mas, com o passar do tempo, muitas das pessoas atingidas por gás de mostarda apresentavam principalmente a leucopenia e, em alguns casos, até a aplasia de medula. Entre 1930 e 1940, quando apenas se conheciam as funções básicas das células, sabia-se, portanto, que o gás mostarda, que é o nitrogênio mostarda, causava a supressão das células da medula óssea, notadamente os leucócitos. Nesta época, alguns linfomas foram tratados com gás de mostarda, mas com limitados sucessos. O gás de mostarda, portanto, atingindo diretamente o DNA da célula. Em 1948, quando não se conhecia a molécula de DNA, o médico Sidney Farber usou antagonistas de ácido fólico, conhecidos como antimetabólitos, no tratamento de crianças com leucemia linfóide aguda, interrompendo periodicamente a divisão celular por inanição da célula. Em 1955, quando já se conhecia rudimentos da biologia molecular, uma planta usada no tratamento de diabetes, a vinca rósea, um alcaloide, foi testada para destruir as células tumorais. Essa terapia teve sucesso parcial e, pela primeira vez, a palavra quimioterapia foi usada no tratamento do câncer. E isto, evidentemente, foi baseado naqueles primeiros experimentos de Paul Ehrlich em 1906. Os quimioterápicos alquilantes também destroem as bases nitrogenadas, matando as células tumorais e, obviamente, as células normais também. Em 1965, foram introduzidas as terapias adjuvantes para dar reforço à quimioterapia. Inicialmente foram usados os antibióticos inibidores de nucleotídeos, que limitavam a divisão celular. Entre 1970 e 80, foram introduzidos os moduladores hormonais para o tratamento de câncer de mama. Tem início as pesquisas dos sinalizadores celulares em câncer nessa fase, que vai dar muita eficiência no conhecimento, não só da fisiologia das células, como das ações de medicamentos. Os moduladores hormonais, pelo menos dois grandes tipos, se caracterizam, que são os inibidores de receptor de hormônios e os inibidores de enzimas de transformação. No início dos anos 90, uma nova droga é projetada e usada para inibir a sinalização da tirosina quinase. É uma droga já projetada pela bioengenharia médica. Surge, portanto, o mesilato de imatinib, conhecido e comercializado como Glivec. São os inibidores de tirosina quinase. Com isto, a sinalização é interrompida e a célula, no caso geralmente usado para a leucemia mieloide crônica, ela para de se reproduzir. Ainda nos anos 90 do século passado,
foram introduzidas as drogas inibidoras da neoangiogênese e reguladoras da imunidade. Por exemplo, a talidomida, uma droga antiga, mas que tem esta característica de inibição da formação de vasos sanguíneos que alimentam os tumores. No início de 2000, a bioengenharia médica produziu os anticorpos monoclonais de alta especificidade, conhecidos como drogas-alvo, para bloquearem receptores celulares de células tumorais. Entre esses daí destacam o trastuzumab, ou Herceptina, usada em certos tipos de tumores de mama. Entre 2000 e 2007, surgem as drogas que atuam em organelas, degradando, por exemplo, as proteosomas. Um exemplo é o Velcade, e as que bloqueiam as proteínas tubulares dos centríolos, por exemplo, o Taxol. Então já são drogas-alvos com direcionamento em organelas. As terapias moleculares passam a serem pesquisadas também a partir dos anos 2005 aproximadamente, quando o genoma já está bem conhecido. E aqui nós vamos mostrar uma droga que corrige a molécula da proteína P53 mutante. Esta proteína P53 mutante é causa de quase 30 a 50% dos tipos de câncer em todo o mundo. Estrutura molecular da P53 normal. Observe na parte inferior desse slide a proteína P53 normal, onde em vermelho existe um grupo de aminoácidos. Esta região é importante porque é por meio dela que ocorre a ligação com um gene fundamental na indução à morte de células afetadas por produtos estimuladores do câncer conhecidos como carcinógenos. Entretanto, quando a proteína P53 se torna mutante, desaparece aqueles aminoácidos de cor vermelha. E assim, o desempenho da vigilância biológica se torna nulo e as células intoxicadas por carcinógenos podem se transformar em células tumorais, mostrando aqui, outra vez, a molécula da proteína P53, só que agora mutante, e identificando a deleção ou ausência dos aminoácidos. Como se sabe, a proteína P53 mutante tem uma falha molecular pela ausência de um grupo de aminoácidos num dos tetrâmeros de sua molécula, conforme o exemplo da foto à esquerda. A P53 mutante perde sua função de induzir a célula à apoptose, bem como regenerar o DNA lesionado. Esse tipo de lesão está relacionado com quase 50% de todos os tipos de câncer. Recentemente, a bioengenharia do câncer desenvolveu uma droga capaz de entrar na célula com proteínas P53 mutantes. Uma vez dentro delas, se introduzem no vácuo molecular causado pela mutação ou deleção de aminoácidos e as fazem retornar às suas funções normais, como veremos a seguir. A droga APR-246 foi desenvolvida pela startup de biotecnologia e é comercialmente conhecido por Aprea, AB. Vamos mostrar outra vez essa droga e a sua penetração na molécula. Ao se incorporar na molécula P53, as funções
voltam ao normal e determinam a morte da célula tumoral. A P53 mutante, portanto, adquire estrutura molecular normal e passa a funcionar adequadamente, conforme o próximo slide vai mostrar. A proteína P53 corrigida pela droga molecular volta a atuar no núcleo da célula, junto ao DNA do gene MDM2, controlando adequadamente a apoptose celular. Ela se encaixa e, dessa maneira, leva a célula à apoptose. Portanto, esta foi uma breve explanação do que nós temos hoje de armas terapêuticas contra as células do câncer. E cada vez mais os progressos estão sendo obtidos mais no setor molecular das células tumorais. Esta apresentação é mais um serviço de responsabilidade social, cultural e científica da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto.